Open Data Center é uma empresa de tecnologia, né? Especificamente atuando no mercado de nuvem privada. Seu fundador, que é o Leandro Vasconcelos, que até então residia nos Estados Unidos, e ele viu que era um mercado que já estava em ascensão, né? Então ele enxergou essa possibilidade aqui no Brasil e acabou fazendo inicialmente uma aquisição de um data center na região sul, né, no Paraná, em Curitiba, né? E aí, diante disso, começou o trabalho e tal, e isso ele fazendo o trabalho, fazia tudo, desde financeiro, comercial, e aí ele começou a montar, né, o time aqui no Brasil, né? Passou um tempo, ele viu a necessidade, até porque a gente chama do mercado de tecnologia aquela latência, que é o tempo de resposta ali para chegar, para quem usa qualquer tipo de solução em nuvem. Ele viu a importância de migrar essa operação para São Paulo. Aquele backbone de internet ali em São Paulo, é uma região muito forte, então, quer dizer, até por questão de estratégia, nós migramos essa operação para São Paulo, né? Então, inicia-se então um data center em São Paulo, e aí um data center também lá fora, nos Estados Unidos, né? E eu, Marcos, comecei minha jornada como executivo, como vendedor, uma equipe pequena, uma equipe muito enxuta, né? Nós éramos 3 vendedores na época, 3 executivos, né? Tínhamos nós e o time de suporte, em torno de 6 pessoas, o time técnico de 6 pessoas, e começamos essa operação. E aí aproveitamos, né, a onda, digamos, da pandemia, que foi uma situação bem trágica para o país, mas em termos de negócio, tá? A nuvem, ela ajudou as empresas a vencerem o desafio que foi a pandemia. Quer dizer, nós tivemos um crescimento absurdo, de mais de 300%, tá? Conseguimos conquistar a confiança dos nossos clientes, né? Naquela evangelização da importância de migrar, seja o banco de dados, seja o sistema, seja os arquivos em geral dos clientes para cloud com segurança, que esse é o ponto-chave, tá? Não é simplesmente oferecer nuvem, tá? E aí o empresário, poxa, o que é essa nuvem, né? Que garantia vocês me dão de segurança para eu poder dar continuidade às minhas atividade comercial? Então, conseguimos estabelecer essa confiança, mostrar para ele que era um ambiente seguro. E aí começamos. E da mesma forma, nós fizemos um trabalho comercial com os nossos clientes, de modo que uma vez que você resolve migrar sua estrutura para cloud, você elimina uma série de custos. Custo interno, com refrigeração, com servidores, a gente chama de racks, onde apoia os servidores, você consegue ter uma redução de custos. Então, a empresa que pensa em crescimento, vai precisar de um servidor lá? Não vai. Quer dizer, a cloud já acompanha essa expansão junto com o cliente. Então nós conseguimos vencer essa barreira e estamos aí estabelecidos no mercado. Então, com esse crescimento, veio um segundo data center no Brasil, no interior de São Paulo, em Vinhedo. Depois veio um outro data center para atender clientes do Nordeste. Nós temos uma grande estrutura em Fortaleza, no Ceará. E aqui estamos. E o time também vem crescendo. De executivo, passei para o cargo de coordenação, o time foi crescendo. Em seguida tive uma outra oportunidade para ser gerente e hoje nós temos aí uma estrutura de mais de 30 colaboradores somente na área comercial, divididos em BDR, que é o time que faz aquela ligação fria para encontrar as melhores oportunidades de mercado. Tem o time de inbound, que é o SDR, que recebe os leads oriundos de campanha, e a missão desse time de pré-venda é agendar reuniões para que os executivos, que são os closers, deem sequência de entendimento, entender a necessidade, gerar uma proposta de valor e conseguir fechar contrato com os nossos clientes. E aí entra o Nectar. Entrou agora? Claro que não, vamos voltar um pouquinho. Nesse início como executivo, né, até por uma questão de bagagem de mercado, tenho aproximadamente aí 22 anos somente de tecnologia, né, apesar de... Foi 12, brincadeira à parte, né? Eu trouxe essa bagagem de mercado cara, a gente precisa de um CRM. E fizemos inúmeras avaliações de algumas ferramentas de mercado e fizemos um teste aí com o Nectar. E casou muito bem. Nós conseguimos criar os nossos funis, desde o funil de pré-venda, que é a parte de prospecção, para a nossa cultura, nosso modelo de negócio. Criamos o funil de novos negócios, tá? Com etapas desde a parte de apresentação, a parte de proposta, negociação, forecast, fechamento. E também criamos um funil de base, que são os farmers, né? Que após o cliente, uma vez que ele vira cliente da base, eu tenho os executivos que cuidam desse cliente, fomentando, né, oportunidades, upsell, cross-sell, para gerar receita para a nossa empresa.
Eu costumo dizer o seguinte, o Nectar foi fundamental e crucial para chegar onde nós chegamos. Por quê? Hoje qualquer time comercial, principalmente se fala em serviço, trabalhar, sei lá, uma planilha de Excel, não estou dizendo que não é possível, mas para chegar nesse nível de detalhamento que nós chegamos, é impossível. Chegar nesse nível de maturidade que nós temos, com os nossos processos desenhados, né? O Nectar foi fundamental para o nosso sucesso. Desde a parte de cadastro de clientes, aí vamos falar de colaboradores. Você conseguir ter essa possibilidade de cadastrar colaboradores por skill, o que é skill? Eu sou pré-venda, quais são as suas funcionalidades, quais são suas responsabilidades, o que eu tenho de permissão no CRM para poder atuar. E isso eu vou escalando, desde executivo, e hoje eu tenho 3 supervisores que acompanham cada time, desde pré-venda, novos negócios e base. Então o Nectar permite eu fazer essa parametrização a nível de usuário, que facilita muito a organização da empresa, a nível de cargos, skill e possibilidade. O que eu consigo fazer? Agora, a nível de facilidade no dia a dia de trabalho, eu consegui desde um simples cadastro, fazer um mapeamento com o CNPJ, já trazer todos os dados da empresa, desde endereço, facilita muito. E na hora de criar a oportunidade, ele permite eu colocar a temperatura de cada conta. Entende? Como morna, quente, frio, que isso facilita até para o gestor direcionar o seu time, vamos falar de novos negócios, para trazer mais contratos para a empresa, ele consegue mapear quais são as contas mais quentes para poder ajudar o seu executivo a fechar oportunidades que são mais quentes. Tá? Fora a questão que nós usamos bastante, a possibilidade de realizar ligações e eu consigo gravar essas ligações. Isso é incrível. O Nectar realmente fez toda a diferença, tá? Onde nós realizamos 100% das nossas ligações de prospecção via Nectar. De modo que o meu supervisor, principalmente pré-venda, ele tem uma meta de monitoria. Monitoria para ferrar, desculpa a expressão, ferrar o colaborador? Não, para ajudá-lo naquele processo de prospecção, que nós temos todo um treinamento e tudo mais. Então, se eu consigo ouvir essas ligações, eu consigo tabular, eu consigo aplicar um feedback no meu colaborador com o intuito de encontrar pontos de melhoria para ele evoluir na sua carreira internamente. Seja, daqui a pouco aparece a oportunidade para ser executivo e tudo mais. Então, essa possibilidade de eu conseguir realizar essas ligações realmente faz uma diferença muito grande. A minha projeção de vendas, e hoje nós conseguimos ter nós somos muito apurados aquela questão de etapa de funil. Fala assim, essa conta está nessa determinada etapa de funil. Realmente faz sentido? Faz, porque nós treinamos nosso colaborador com a cultura de CRM. Então hoje, as minhas decisões são 100% pautadas nos KPIs que o Nectar consegue entregar para mim, que são os dashboards que indicam o que eu tenho de planejado de fechamento, quantas oportunidades eu perdi até em nível de orçamento para poder o quê? Gerar um plano de ação para poder trabalhar essas contas perdidas futuramente, e eu tenho também oportunidades que eu tenho para trabalhar ao longo do tempo. Então ele me dá essa facilidade. Fora nível de gestão de contrato, que o nosso forte é MRR, tá? É contrato. Eu consigo separar o que foi de valor único, que para nós digamos, só vai me satisfazer uma única vez, né? Mas o que interessa é o que eu gero de recorrência para o nosso caixa financeiro. Então o Nectar deixa claramente dividido essas possibilidades para nós. Então a nível estratégico, as minhas tomadas de decisão, seja porque o meu time hoje, que começou com 3 pessoas, hoje, e nossa missão é chegar a 70 pessoas, só para você ter ideia. Hoje nós estamos na casa de 30 pessoas, foi graças ao Nectar. Eu consigo projetar se eu tenho que contratar mais pessoas por conta das oportunidades que estão surgindo, entende? Então o Nectar nos fez chegar a esse nível de maturidade. Até então, nossa modalidade de venda era inside sales, mas a partir de agora comecei com um executivo que vai fazer esse trabalho externo, que é fazer visitas de relacionamento, ok? Não só visita, mas também gerar a venda. E ele tem a possibilidade, ele usa o aplicativo do Nectar para poder alimentar essas contas através do seu celular. Ou, por exemplo, fazer mapeamento, que é a prospecção. Estou passando em determinada rua, encontro
uma empresa que pode ser que seja um suspect, que se encaixe no nosso perfil, eu consigo já cadastrá-la através do aplicativo do Nectar, tem nos ajudado bastante. Então, comecei com esse projeto piloto, com o executivo, e vou expandir essa operação para o estado de São Paulo também. Para mim, quando eu comecei, foi, digamos, o primeiro usuário, para nós não tivemos nenhuma dificuldade. Até porque desde o início, no processo de implantação, treinamento, nós tivemos um apoio muito grande do time do Nectar, né? Mas nós também tínhamos aquele skill de entender de funil, entender um pouquinho ali, então nós não tivemos dificuldade. O grande desafio é levar isso adiante. Levar isso adiante como? Treinar e capacitar nossos colaboradores. Então, nós fazemos isso de duas formas, né? Eventualmente, eu preciso do apoio do time da Nectar para passar uma orientação, algum treinamento ou outro para os colaboradores, mas nós desenvolvemos o nosso treinamento, inclusive com alguns prints ali, de tela, alguma coisa, para poder treinar o time de SDS. Então existe sim esse desafio, né, esse paradigma que a gente precisa o quê? Quebrar. Mas desde o processo de contratação dos colaboradores, nós já temos assim, digamos, uma fraseologia que é falar assim, eu preciso de desconstruir, que é o quê? Todo mundo vem com um paradigma ali, o que precisa naturalmente ser quebrado para a gente poder implantar a nossa cultura, que é de CRM. Ou seja, desde a entrada do colaborador, ele tem a certeza que terá que trabalhar com CRM, seja qualquer tipo de atividade que ele realiza, ele precisa alimentar o CRM. Então vou dizer para você, o nosso principal desafio foi lá atrás, que foi criar processo. Uma vez criada, eu crio treinamento, estabeleço um padrão, facilita bastante na hora de disseminar esse conhecimento. Em relação ao case, eu tenho uma situação bem interessante. Tem dois pontos aqui que eu já acabei de abrir o sumário aqui, tem dois pontos que me chamam bem a atenção. Cultura de crescimento e um time de vendas. E tem outro ponto aqui que é o follow-up de vendas, a estratégia de autoconversão. Lembra que eu acabei de falar das reuniões que nós fazemos diariamente? É justamente sobre follow-up. O tempo todo, eu direciono meus supervisores para fazer esse acompanhamento e direcionar o executivo. E cultura de crescimento e um time de vendas. CRM não te faz somente CRM, estou falando de ferramenta, tecnologia, tá? Não estou falando de Nectar. Tecnologia, somente ela não te faz chegar ao topo, mas cultura, utilizando como base o CRM, sim, você consegue. Então, para nós, quando se fala no e-learning, eu fiz praticamente todos os treinamentos, desde a parte de prospecção, a parte de gestão, que é a parte de gerente de vendas, eu fiz esse treinamento e repliquei isso para o time. Inclusive, o nosso treinamento, parte dele foi uma orientação, foi direcionada através do treinamento do próprio Nectar, que nos ajudou a chegar onde nós chegamos. Então, vocês conseguirem gerar esse conteúdo de grande valor, tá? E aí até digamos assim, o que eu tenho a dizer até para o mercado, para o pessoal degustar esse material, mas além de degustar, colocar em prática, prova que faz sentido, que eu tenho certeza que vocês vão ter resultado. Vocês que eu falo é o mercado, não tem dúvida disso. Qualquer empresa que trabalha com, principalmente, serviço. Porque serviço, você trabalha por um tempo ali, você tem uma curva de vendas ali, 2, 3 meses, se bem que o nosso ciclo médio de vendas é bem, graças a Deus, conseguimos encurtar bastante. Empresas de software, por exemplo, que eu trabalhei muito tempo no mercado de ERPs, se não tiver uma ferramenta, e eu vou dizer para você, tem várias empresas de ERPs que não têm um CRM tão maduro quanto o Nectar. E sem CRM realmente é muito difícil você conseguir atingir o sucesso em vendas de ERP ou os prestadores de serviço. Na minha visão, é onde o Nectar conseguir ter mais assertividade. Tá? No mercado de tecnologia, empresas que vendem ou revendem software, eu sugiro a utilização do Nectar, que ele é fundamental para poder ajudar a atingir o sucesso.